Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos agora falar sobre o método científico que está dentro da metodologia da aprendizagem baseada em projetos, e compreender esse método também pode ajudar vocês, tanto no projeto Eureka, quanto na sua prática de sala de aula, a desenvolver o pensamento científico com as crianças. O pensamento científico, ele é uma forma de pensar. Ele pode ser também uma rotina de pensamento, e depois nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre aprendizagens visíveis e rotinas de pensamento. Mas eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre ele. O método científico, ele foi então idealizado, esse que nós vamos falar hoje, né, que é o método científico do René Descartes, uma forma então de produzir ciência. Nesse período então do fim da Idade Média, começou um período ali chamado de Iluminismo, onde as pessoas se voltaram novamente para o estudo científico, para a filosofia, e surgiu então uma questão: como validar as descobertas que estavam acontecendo naquele período histórico da humanidade? Cada um pode pesquisar do seu jeito, os experimentos podem ser conduzidos de qualquer forma. O Descartes, então, ele criou essa metodologia, né, que conduz o pensamento, conduz a uma conclusão científica. Só que é algo muito simples. Quando a gente fala de Descartes e de filosofia, parece que é algo tão distante, mas não é. O método científico é algo muito simples, e a gente vai ver as etapas dele que estão projetadas aqui. Então, quando a gente está falando de algo, de uma descoberta, de onde ela parte? Ela parte sempre da observação de um fenômeno. A observação de algo, e agora trazendo para o contexto das crianças, de algo que as crianças ou trazem de curiosidade, ou que a professora ou o professor colocou ali como atividade de ancoragem, quando o professor quer trazer um tema para as crianças. Então, primeiro isso vai ser observado. A partir dessa observação, surgem as perguntas, né? Então, algo assim muito simples e rotineiro. Quando uma criança pergunta, por exemplo, para onde vai o sol quando fica noite? Elas observaram alguma coisa e agora elas vão fazer as perguntas sobre isso. Mas o que aconteceu? Como foi? Para onde foi? A partir das perguntas, e que sempre são válidas e podem ser muito vastas, elas criam as suas hipóteses. E é nesse momento que a intervenção do professor, da professora, é muito importante. Deixar com que as crianças pensem, deixar com que as crianças criem as suas hipóteses. Como já foi falado em outro vídeo aqui, nós, enquanto professores, nós somos muito prontos em dar respostas, né? A gente sabe, a gente quer conduzir para um determinado caminho, então a gente já vai dando as respostas. Mas não há construção de pensamento e não há construção do conhecimento sem essa criação das hipóteses, a criança pensar profundamente sobre aquilo que ela perguntou, né? Após esse levantamento, então, das hipóteses, e posso dizer que é muito importante que isso seja de alguma forma registrada. Nós vamos falar depois sobre rotinas de pensamento. É muito importante o registro dessas hipóteses, para que depois se possa ter uma comparação do que as crianças pensavam, o que elas passaram a pensar depois. Isso pode entrar como uma evidência também desse percurso. Após então o levantamento dessas hipóteses, podem ser conduzidos experimentos. Para quê? Eu acho que é tal coisa. Eu acho que é tal. Eu acho que o sol vai para outro lugar. Eu acho que o sol apaga, né? O sol dorme, né? E as crianças, quanto menorzinhas elas são, mais criativas são as respostas, né? Bom, então vamos buscar saber? Vamos fazer uma experimentação? Nem tudo, quando a gente está falando agora do projeto, do Eureka,
que nós estamos trabalhando com uma diversidade de temas, né? Nem tudo cabe uma experimentação de laboratório, né? Quando a gente fala de método científico e do fazer ciências, especialmente as crianças já remetem àquela ideia de laboratório, misturar coisas, explodir coisas e fumaça. Não é só isso. É também um processo investigativo, né? Que pode ser realizado com uma experimentação ou com pesquisa. Tanto é que a imagem que está trazendo aqui, pertinho aqui dos experimentos, é também de um registro, né? Porque ele pode ser feito com pesquisas, não somente com a experimentação de laboratório. E quando a gente pensa também em experimentação, por exemplo, ainda partindo da ideia lá de para onde vai o Sol. O professor pode realizar na sala de aula aquele experimento do globo terrestre, uma lanterna, mostrando o movimento de rotação da Terra. Então, daí já até mostrando para as crianças que o Sol não vai para lugar nenhum, o Sol está lá, né, a Terra que está se movimentando. É um experimento também, tá? Muito bem. Após, então, essa etapa do experimento, vai ser analisado. Então, coloca as hipóteses que você tinha inicialmente. O que você descobriu experimentando, pesquisando, investigando? Tudo isso vai ser analisado. E lembrando que, quando a gente fala de análise, nós estamos falando de uma habilidade cognitiva muito importante, né? Que precisa e deve ser desenvolvida. Habilidades de análise, elas estão para além de aprendizagem de conteúdo. São habilidades que as crianças utilizam em todos os momentos. E quanto mais fácil for essa habilidade para a criança, mais ela vai aprender, maior é o potencial dela de aprendizagem. Após essa análise, que pode e deve ser conduzida pelo professor, pela professora, vão chegar a uma conclusão. E essa conclusão visa validar ou não as hipóteses que foram levantadas inicialmente. Então, assim, o que eu falei inicialmente, o que eu achava, é realmente isso? O Sol dorme? O Sol vai para algum outro lugar? O que acontece, né? Então, a conclusão também é algo muito importante, lembrando para validar ou não as hipóteses das crianças. E após isso ainda, tem uma outra etapa que ela não é incluída nesse primeiro desenho de método científico, que é a divulgação dos resultados, né? Quando você descobre alguma coisa, você quer compartilhar isso com a sua comunidade, com quem está ao seu redor. É muito importante quando a gente pensa em método científico, porque você explora junto com as crianças a possibilidade de não estar certo o tempo todo. E transmitir isso para as crianças que está tudo bem não saber tudo o tempo todo, né? Ninguém sabe tudo o tempo todo e as crianças precisam compreender de alguma forma que na escola, na sala de aula, ela tem esse espaço para o não saber e que existem caminhos para se chegar nesse conhecimento, para se chegar no saber, né? O método científico, então, é um deles. A gente já vai finalizando aqui. Lembrando que quando a gente está falando, então, da proposta da feira, de uma aprendizagem baseada em projetos, conhecer o método científico e se nortear por ele, também dá um caminho seguro para a chegada dos resultados. Tá bom? Muito obrigada. Espero que seja proveitoso para vocês.